Os advogados de defesa não compareceram no tribunal do júri. E aí, como é que fica a situação? O que fazer? Vamos ver a reportagem? Quem esteve lá pela manhã é Evandro Mandadori. Verifique-se a ausência de corpo dos defensores constituídos pelo acusado. Ambos pediram adiamento da sessão, as movimentações 795.3 e 811.2. Os jurados chegaram cedo e aguardavam o sorteio para a formação do conselho de sentença. O Ministério Público estava representado pelos 2 promotores. Só que, mesmo assim, o júri foi cancelado pelo não comparecimento dos advogados do réu. A bancada da defesa estava vazia. Espera-se ainda que o nobre advogado tenha a humildade de se desculpar com todos e todas os servidores e as servidoras da primeira vara criminal que trabalharam arduamente para que o julgamento pudesse ser realizado na data de hoje. E com base no princípio da lealdade processual, espera-se que também se escute o Ministério Público. Os advogados de defesa de Rones pediram o adiamento do júri na última segunda-feira, amparados em um atestado médico da advogada Josiane Monteiro, por conta de uma fratura de tornozelo, conforme mostra esse relatório médico, que diz que ela está impossibilitada. O pedido de adiamento, no entanto, foi negado pelo juiz. O magistrado compreendeu a ausência da advogada por motivos médicos, mas destacou que o outro defensor poderia realizar o júri normalmente, já que conhece todo o processo. Portanto, a sessão foi mantida pelo juiz. Só que, mesmo assim, os defensores não apareceram. Os advogados alegaram ainda no documento que poderiam ter prejuízos para o réu, já que foram contratados em conjunto para atuarem. Este foi o 7º adiamento do júri de Rones Fon em relação ao crime da Mara Josiane. Uma nova data já foi marcada, 13 de abril de 2023, ou seja, somente no ano que vem. Além disso, o juiz ainda estipulou uma multa para o advogado de defesa que deixou de comparecer, cerca de 30 salários mínimos, além das custas processuais do próximo júri. A advogada Josiane Monteiro não sofreu nenhuma punição por conta do atestado médico apresentado, mas o juiz entendeu se tratar de um fato grave e antiético a ausência do advogado William Francis. Um dos promotores comentou sobre a falta dos defensores do Manico da Torre. Eu acho que é um desrespeito muito grande, não só ao Ministério Público, ao juiz, aos servidores, a todos que se empenharam para a realização do julgamento, mas, acima de tudo, ao corpo de jurados de Maringá e à sociedade maringaense. Não há nada que justifique a ausência da defesa no julgamento. Além disso, no documento anexado, o promotor chegou a questionar quem os advogados pensam que são. Prosseguiu dizendo para contar lorota em outro canto e que estariam fugindo do julgamento. O doutor William poderia perfeitamente realizar, ele conhece o processo. A doutora Josiane poderia ajudá-lo aí, se ela não pode caminhar, apesar que ela caminhou normalmente na segunda-feira, todos viram, ela foi conduzir à delegacia uma investigada de um crime de homicídio, ela poderia permanecer sentada. Na verdade, eles não queriam fazer o júri, essa é a grande verdade. O julgamento cancelado desta quinta-feira, que foi adiado pela 7ª vez, diz respeito ao assassinato de Mara Josiane, crime que levou Rones Fon à prisão no ano de 2015. Na época, os investigadores encontraram um pedaço do veículo no local do crime, o que levou a polícia até o autor. Rones Fon cumpre pena de mais de 44 anos de prisão desde 2015 na penitenciária de Maringá. No último julgamento, ele foi condenado a mais de 31 anos e 11 meses de prisão pela morte de Roseli Maria de Souza. No júri anterior a esse, Rones foi absolvido do homicídio e condenado por ocultação de cadáver. Ele é acusado, ao todo, de matar 6 mulheres garotas de programa e deixá-las embaixo de uma torre de energia em propriedades rurais. A nossa equipe não conseguiu contato com os advogados para saber quais os procedimentos irão tomar em relação à multa. Fica aqui aberto o espaço se eles queiram falar, né? Mas aí a gente vê que o local onde era destinado aos advogados de defesa do Rones Fon Firmino estava vazio, não tinha ninguém e eles não compareceram. A justificativa, pelo menos pelo que deu para a gente entender na reportagem, é que a doutora Josiane
está com a perna quebrada e não consegue trabalhar no tribunal do júri, por isso ela pediu ausência, e o outro advogado não compareceu. Aí o juiz poderia colocar um advogado, nomear na hora lá um advogado para que o júri acontecesse, porque eu já acompanhei julgamentos que foi assim, os advogados não foram, o juiz, e ali, solta a imagem só para me ver se é o doutor Cláudio, solta a imagem lá do julgamento para mim saber. Eu acredito que o doutor Semensati, mais um outro promotor, doutor Cláudio, o doutor Cláudio, sim. O doutor Cláudio, ele poderia nomear um advogado, porque sempre tem advogado no fórum. Começa o julgamento 8h30, 9 horas da manhã. O duro é que se nomear um advogado, o advogado não está por dentro do processo. E aí poderia prejudicar a defesa do Rones? Poderia. Então o entendimento ali foi que remarcasse o julgamento para uma próxima data. Então o ano que vem, me parece que é o Evandro. O Evandro não está ali, né? Que eu acho que é no mês de abril do ano que vem. Então, dia 13 de abril do ano que vem, o júri que iria acontecer hoje foi remarcado para o dia 13 de abril do ano que vem. O julgamento vai acontecer, mas não no dia de hoje. E o advogado, porque a doutora, ela apresentou um atestado médico que não poderia estar, mas o outro advogado não compareceu. Então esse advogado foi multado, a multa eu acho que é mais de 30 salários mínimos, e também custear o próximo julgamento. Como assim, Salsicha? Custear tudo, porque agora precisa intimar as pessoas tudo de novo, precisa deixar um hotel de plantão, caso não termine o julgamento, para que os jurados durmam se não terminar um dia, tem que pagar a alimentação das pessoas envolvidas no julgamento. Então, toda a despesa do julgamento, eles têm que arcar com essa despesa. A gente precisava ouvir os advogados para saber por qual motivo eles não compareceram, principalmente o doutor, porque não compareceu. O Ministério Público foi bastante bravo, revoltado com a situação, mas o júri que iria acontecer hoje não aconteceu no fórum aqui de Maringá. Estamos abertos para ouvir o outro lado, né? Pode ser que eles tenham alguma justificativa sobre por que eles não compareceram ali no tribunal do júri para o julgamento acontecer normalmente. O Rones, eu acho que falta dois júris, falta 2 julgamentos para ele responder. E esse júri que iria acontecer hoje é o júri da última mulher que ele é acusado, que é daquele caso lá da rodovia, lá já indo ali para o lado de Guaraçu, onde teria acontecido a morte durante a noite. No outro dia de manhã, o corpo da mulher foi encontrado, que lá foi encontrado também a peça do carro, que depois encaixou certinho no carro dele, entendeu? E vamos aguardar agora para saber a sequência, ok? Tá aí o julgamento, não aconteceu no fórum aqui de Maringá. É os meios, né, jurídico, que só o advogado, só os promotores e os juízes e quem está estudando sabe como é que é esse meio jurídico. Foi a falta mesmo? Foi alguma maneira dos advogados não permanecer para que o júri não fosse